Eu sou de uma geração em que era muito comum as pessoas na Argentina acompanharem, na época, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Se acompanhava muito a política brasileira lá, a política argentina aqui. E com todos os problemas, tanto dos países como do Mercosul nos últimos 20 anos, que eu tenho notado ao longo das décadas é que a gente, mutuamente, argentinos e brasileiros, se desconhecem bastante. Ele nasceu no Brasil, passou a infância e parte da adolescência na terra de seus pais, a Argentina, e sua formação intelectual é binacional. Essa dupla afinidade fez do economista Fábio Jambiagi um defensor da maior integração entre ambos os países, o que lhe motivou a lançar recentemente o livro Argentina para Brasileiros. Neste episódio, eu tenho a companhia de Lia Valls, pesquisadora associada do FGV IBRE, e juntas conversaremos com Fábio Jambiagi sobre a Argentina, esse nosso vizinho tão polêmico e especialmente lembrado em época de Copa do Mundo. Sou Solange Monteiro e este é o Economia em 15, o podcast da Conjuntura Econômica. No livro, Jambiagi entremeia análises e peculiaridades para mostrar o lado brilhante de um país que no século XIX figurava entre as 10 principais economias do mundo, mas que a partir da segunda metade do século XX sofre uma gradual deterioração socioeconômica. No centro dessa queda, Jambiagi afirma que está o peronismo, nascido com Juan Domingo Perón em 1943, e a polarização que marca a política argentina desde então. Você coloca um peso muito grande, né? Você fala textualmente, né, que o problema da Argentina é a questão do peronismo. O peronismo é uma escolha da sociedade argentina. Não é só uma questão de populismo, né? Por que o peronismo é tão dominante, embora ele tenha várias facetas diferentes? Por que o peronismo é uma coisa que une, de alguma maneira, os argentinos em alguns momentos da sua, ao longo, né, de grande parte da sua história? Une metade dos argentinos, digamos assim, né? Excelente pergunta, Lia. Na verdade, o peronismo é uma expressão do grande problema argentino, que é a dificuldade dos argentinos se entenderem entre si. E eu sou filho das décadas de 60 e 70, numa sociedade extremamente politizada e extremamente radicalizada. A minha família é uma família relativamente numerosa, tipicamente italiana na sua origem. Todo mundo sabia, parentes e amigos, que lá na casa da Dona Berta, que era minha avó, tinha jantar. Então, era praticamente invariável que, no final, alguém se retirava batendo a porta, indignado, e no domingo seguinte estava lá como se nada tivesse acontecido. Mas aquilo foi me criando ao mesmo tempo uma certa paixão pelo debate e uma ojeriza, aquela violência inicialmente verbal extrema. E eu me declaro já na introdução no sentido de dar full disclosure, né? Transparência total, como de terceira geração de famílias antiperonistas, embora tendo aprendido com todas as experiências ruins da Argentina e com nossos episódios aqui no Brasil recentes, né, de polarização extrema, como alguém que cultua o diálogo. Acho que você não vai a lugar nenhum na Argentina sem reconhecer a força do peronismo. Você não pode encontrar uma solução para a Argentina que não passe por alguma forma de entendimento com essa forma de expressão política, né? Fábio, no livro você descreve o quão debilitado estava o peronismo nas eleições de 2023 e que isso poderia, inclusive, se converter numa janela de oportunidade para uma nova proposta de governo. No entanto, a eleição foi vencida por Javier Milei, que, apesar de demonstrar certa flexibilidade aí no trato ortodoxo da política econômica, alimentou também o radicalismo em sua postura como gestor. Como avalia esse quadro? Quando o fenômeno Milei começou a surgir, ele estava claramente associado a um grupo muito específico, que era homens jovens que se sentiam identificados com esse estilo, algo assim um pouco parecido com situações que ocorrem em outros países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Tá? Na Argentina, nas eleições em que o Milei foi eleito, ocorreu uma inversão em que teve muitos pais que foram convencidos pelo filho a votar no Milei, com a ideia de ele seria um outsider, mudaria tudo, etc, etc. Agora,
uma coisa é você votar no impulso, naquela euforia eleitoral, etc, etc. Aí aquele jovem passam 2 anos, 2 anos e meio, e ele vê que o pai continua com dificuldade para chegar no final do mês, etc. Então ele passa a perceber que o mundo real não era aquele mundo da fantasia dos debates eleitorais, onde você tira o Estado e a economia melhora. O grande segredo da política argentina é quem vai empunhar a bandeira de algo assim como mileísmo sem Milei. Não é? Não mileísmo assim, em relação a esse estilo, é sim de manter o compromisso com a estabilização, manter o compromisso com a inflação baixa, mas ter um padrão, eu diria, de civilidade no debate público, não é? Que não seja essas aberrações, esses xingamentos permanentes, e ter políticas públicas que sejam minimamente sofisticadas e não simplesmente dizer o Estado não tem papel nenhum e ponto final. Fábio, você destaca a exploração de Vaca Muerta, que é uma importante reserva de petróleo e gás de xisto argentina, e de lítio, minério que ganhou protagonismo na agenda global de transição energética. Quais os desafios essas atividades impõem ao governo argentino em termos de estratégia de desenvolvimento? O que está acontecendo na Argentina é um desafio enorme para qualquer governo. Lembra quando teve aquelas recessões, aqueles problemas na época do Covid, que se usava aquela expressão recuperação em V, recuperação em W, recuperação, aquela marca da Nike, não é? Que era uma queda, depois uma subida lenta, etc, etc. Na Argentina tem se falado muito em economia em forma de K, com setores para cima e setores para baixo. Tá? Para você ter ideia, 8 dos 16 macrosetores em que as contas nacionais argentinas dividem a economia, 8 dos 16 apresentam queda absoluta acumulada no biênio. Agora, há 3 segmentos que estão bombando. Agricultura, setor de extração mineral, por essas questões que você mencionou, e o setor financeiro. Tá? Só que são setores que são relativamente pouco empregadores. Tá? Então, a Argentina está tendo uma desigualdade extrema nesse processo de crescimento atual. Então, volto àquele ponto original de que é necessário ter políticas mais sofisticadas. Mas isso é algo que está sendo um desafio hoje para o governo Milei, mas que seria um desafio para qualquer governo. Vamos então falar um pouquinho dessa perda de importância relativa do Brasil para a Argentina e vice-versa, que o Fábio identifica no livro como um fenômeno principalmente das 2 últimas décadas, né? Eu gostaria de saber de você, Fábio, e também da Lia, como vocês avaliam a influência do Mercosul e da China, esta grande importadora de commodities, investidora na região, nesse processo? Eu acho que o grande problema do Mercosul, sob certo ponto de vista, é fazer integração, você tem que querer minimamente ter compartilhar alguma soberania em termos das políticas, né? E o Brasil nunca teve muito, na realidade, disposto a fazer isso, nem acho também a Argentina, né? Quando você está num bloco, tem que estar disposto a levar outro em consideração e aceitar alguma perda de margem de manobra, coisa que tem sido difícil tanto para o Brasil como para a Argentina, e em particular nos últimos 10 ou 15 anos chegou ao extremo por essa falta de sincronia absoluta, né, em termos ideológicos dos governos que conviveram ao longo do tempo, porque enquanto a Argentina está dominada por uma expressão política, aqui no Brasil a gente está dominado pela expressão ideologicamente oposta, e quando a Argentina mudou, aqui também a gente mudou. O Mercosul é um acordo de presidentes, né? A baixa institucionalidade dele é tão grande, não estou discutindo que tinha que ser nada supranacional, não. Mas é porque ele acabou sendo um acordo entre amigos, né? Ou quando o amigo não está bem, o presidente não está bem com o outro, a coisa não funciona. Na sua pergunta, Solange, há algo que ocorreria naturalmente, é bem-vindo e não necessariamente implica
uma erosão do Mercosul, que é o surgimento do fenômeno China. Tem um dado que eu sempre cito, que é quando veio a crise nossa de 1999, o percentual das exportações para a China no total das exportações brasileiras era, por incrível que pareça, 1%. Quando a China emerge como o grande fenômeno mundial das últimas 2 ou 3 décadas, ela se torna um ator fundamental para ambos os países e, com o passar do tempo, dependendo do ano, as exportações para a China chegarão a representar 35%, perto de 35% das exportações totais do Brasil. E isso não foi um fenômeno que afetou apenas Brasil, a gente é um fenômeno mundial. Eu acho que a partir lá no final dos anos 90, com a China, né, de repente você começa a resolver seu problema de gestão externa, né, principalmente o Brasil, né, mesmo na Argentina, você começa a ganhar divisas, etc, etc. Então, a virada para a questão da, vou resolver meu problema de balanço de pagamentos, portanto, para a China os commodities, não que a Argentina deixou de ficar importante, mas não a questão da integração como, vamos dizer, um projeto, né, importante para o fortalecimento da economia brasileira, perdeu um pouco essa força. A Argentina e o Brasil puderam, em muitos momentos, se juntarem em relação à China em termos de interesse. E você nunca conseguiu fazer isso. Né? Na questão da soja, na questão quando se discutia a questão de investimentos chineses em infraestrutura. Né? Então, nesse sentido, quando tem uma coisa externa, os países não têm conseguido compartilhar seus interesses para avançar. Né? Isso que o acordo Mercosul-União Europeia, alguns acham, como é um acordo com o Mercosul, essa disciplina virá. Eu digo que eu tenho as minhas dúvidas. Entendo que a questão de como cada país gerencia suas relações com o governo Trump também é um ponto que influenciará nessa agenda, não é? Agora, como o Fábio destaca no livro, Brasil e Argentina serão vizinhos para sempre. Levando em conta essa condição imutável, digamos assim, como pensar as possibilidades futuras nessa relação? Geografia conta nas relações internacionais, né? E tem problemas que são comuns aos dois. Né? Tem a própria questão do narcotráfico, tem o problema do trânsito entre as cidades fronteiriças. Né? Isso tudo são questões, independente de Mercosul, que vão existir. Né? Você já criou, obviamente, interesses empresariais no comércio entre Brasil e Argentina. Né? Não é só o setor automotivo, né? Principalmente para algumas pequenas e médias empresas, para os estados do sul do Brasil. Né? Você tem laços que existem, você tem intercâmbios importantes. Tem a Maria Regina Soares Lima, né, que é uma grande, né, a mãe das relações internacionais. A gente tem que achar o Mercosul do possível. Vamos tentar fortalecer mais esses laços de intercâmbio que existem, para a gente tentar criar uma rede tão forte entre esses setores, os seus interesses, de forma que você vá se afastando um pouco do Mercosul só do presidencialismo, né? E qual a sua mensagem, Fábio? Esse livro é o segundo passo do que eu espero que seja uma trilogia. Ele é uma espécie de contraparte de outro livro, que era A Vingança do Tocqueville, sobre Brasil, sobre a história que eu acompanhei. O próximo livro tem que ser sobre o quê? Sobre o Mercosul, que vai se chamar O Diamante Esquecido, que é a ideia de que Brasil e Argentina têm um diamante que, se devidamente lapidado, no mundo de hoje pode ser um poderoso fator de atração de investimentos, que é o Mercosul, mas que está relegado à 50ª prioridade por parte de ambos os países. E sobre esse Mercosul, ainda que entenda perfeitamente a filosofia do Mercosul do possível, mas em particular, no meu caso, que tem um vínculo emocional, a minha função como intelectual é tentar puxar um pouco mais essa fronteira do possível para ver se a gente se aproxima um pouco do ideal. E eu me tornei um absoluto fã da União Europeia, andando de carro com a minha esposa, já com filho crescido, etc., atravessando a fronteira da Áustria com a Alemanha, você percebe que aquilo é como ir do Rio a São Paulo. E eu pensava, caramba, integração é isto. Então, não sei se na minha vida, na nossa vida, a gente vai ver
esse projeto, mas nós deveríamos avançar na linha de uma integração crescente, como foi o caso, historicamente, da União Europeia. Este episódio contou com a participação dos pesquisadores associados do FGV IBRE, Fábio Jambiagi, autor do livro Argentina para Brasileiros, e Lia Valls. Mais detalhes desta conversa você encontrará na Conjuntura Econômica de agosto. O podcast Economia em 15 é uma realização do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Roteiro e apresentação, Solange Monteiro. Edição e mixagem, Nicolas Queiroz. Coordenação e produção, Camila Espíndola e Marcelo Sileno. Redes sociais, Yasmin Flores, Maria Fernanda Negreiros e Isaura da Hora. Até a próxima!